Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre engenharia civil. Eu tenho o prazer de ter aqui a minha irmã, Elizabeth, que é uma pessoa que eu tive a grande referência de educação e de ensinamentos na minha infância e adolescência. E ela vai falar para a gente sobre engenharia civil. Eu vou pedir então, Beth, que você comece se apresentando e falando para a gente depois o que é engenharia civil. Ok. É muito prazer estar aqui nesse espaço do Gilberto para falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou Elizabeth Bastos, engenheira civil, formada na Universidade de Brasília, com graduação também na área de administração pela Faculdade de Ciências Católicas, e também tenho a pós-graduação em gestão empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Bom, na realidade, a minha maior experiência é mesmo na área de engenharia. Eu trabalho nisso desde que me formei, e a administração eu utilizei não como administração pura, mas aplicada à engenharia, né? Eu tenho assim, uma grande satisfação de pertencer a essa classe que considero de grande importância, né, para o país. E sou casada com Rubem Henninger, tenho 2 filhos, o Guilherme, que é da área de comunicação, e Eduardo, que também está fazendo engenharia civil. Bom, engenharia é uma palavra que veio do latim, né? Ingenius, inteligência, ingeniare, né? Que é exatamente gerar, produzir, inventar. Então, a engenharia inventa soluções, né, para os problemas da humanidade, para o bem-estar do ser humano. E engenharia civil tem essa denominação civil porque é ligada às cidades. Na verdade, o conhecimento da engenharia, vamos dizer, a arte de construir é tão antiga quanto o homem. Mas o conhecimento sistematizado, organizado, que aplica a ciência para a construção, é relativamente recente, do século XVIII, né? O engenheiro John Smeaton foi o primeiro a se autodenominar engenheiro civil para exatamente diferenciar do engenheiro militar, que a engenharia ensinada começou na área militar, nos institutos militares, né? Engenharia de fortificação, coisas correlatas. Legal. E aí eu quero perguntar para você o que o engenheiro civil faz, assim, para você dar alguns exemplos para a gente do trabalho de engenheiro civil na nossa sociedade. Sim. O engenheiro civil, né, exerce essa atividade de aplicar o conhecimento científico, matemática, física, para projetar, para planejar construções, para construir, para reparar, para manter edificações, sejam elas edificações comerciais, residenciais, industriais e outros tipos, assim como também a infraestrutura das cidades, né? As vias urbanas, as estradas, os portos, hidrovias, ferrovias, né? Então, a engenharia está focada também em conseguir os melhores resultados econômicos, né? Os mais baixos custos, e maximizando os resultados, né? Tanto em relação à qualidade quanto à segurança das edificações. Como que você vê, Beth, a evolução da engenharia civil desde que você se formou até hoje, nesses anos aí? Como é que você pode dizer para a gente que a engenharia evoluiu? O que mudou? Uhum. Bom, na época em que eu me formei, a engenharia era muito valorizada, os engenheiros eram muito valorizados. Os engenheiros já saíam da faculdade com emprego garantido, né? E iam trabalhar com os papas da engenharia, né? Porque aqui para Brasília vieram os melhores engenheiros do Brasil para a construção da capital. E então a gente tinha a oportunidade de ser
doutrinado por esses mestres, e a gente aprendia muito com eles, a gente fazia uma espécie de residência, né? E a qualidade dos serviços era muito elevada. Depois, nos anos 80, houve aí uma crise econômica severa, né? E a engenharia se ressentiu disso. Os engenheiros, muitos engenheiros, ficaram sem emprego ou aceitando subemprego, né? Ou fazendo atividades paralelas, né? Os bicos para complementar os salários. E passamos ainda por um período bastante difícil, a qualidade da engenharia baixou bastante também, né? E depois veio vamos dizer, o desenvolvimento tecnológico, né, do país. Então, na área da química, as coisas evoluíram muito, então os materiais, a produção dos materiais passou a ter muito mais qualidade, mais resistência, né? O próprio cimento. E com isso a qualidade das obras evoluiu bastante. Então passamos também por um período assim que era, vamos dizer, mais assemelhado a uma linha de montagem, né? Passamos a usar componentes já quase pré-fabricados para instalação nas obras. Isso deu uma velocidade muito maior e um nível de qualidade muito melhor, porque você passou a aplicar, por exemplo, porta pronta. Você comprava janelas, né? Janelas. A porta pronta, ela só para montar no local, né? Com a colocação com espuma. Antes não tinha isso, né? Não, antes você fazia um marco, né? Instalava os marcos. Depois de um certo período que viesse a fase de piso, só depois que você poderia instalar a porta. Aí o marceneiro botava dobradiça, depois vinha alguém para fazer a conclusão, o acabamento, o envernizamento, a pintura, né? E aí agora você passou a ter tudo pronto só para montar no lugar, né? Que tem uma velocidade muito maior. As janelas também já vinham embaladas, né? A embalagem de papelão, aquelas caixas enormes, e ali você já tinha os vidros, os fechos, tudo, era só colocar no lugar, né? Os kits de instalação, né? Também trouxeram, além de economia de custos, né? De mão de obra e tal, mais garantia da qualidade, né? Então, a construção evoluiu bastante nisso, e também a parte de tecnologia da informação, né? A informática ajudando nos softwares de cálculo estrutural, de desenho, CAD, né? Que veio aí dar uma outra qualidade nos projetos, né? E essa foi uma grande evolução, né? Depois, agora, recentemente, passamos por um período difícil, né? Da pandemia. A construção não parou, mas as fábricas já reduziram muito o nível de produção e os materiais, por consequência da lei da oferta e procura, né, sofreram uma elevação muito expressiva, né? As coisas encareceram muito, né? Então trouxe essa dificuldade para o construtor. Mas a gente está vendo que a situação já está começando a se acomodar, a gente é otimista, né, com relação a isso, e acho que daqui a pouco nós vamos estar numa fase melhor. Agora, nos preocupa um pouco a qualidade de formação do engenheiro, com essa proliferação de faculdades e a proliferação de cursos à distância, cursos virtuais, né? Isso nos preocupa um pouco, o que vai acontecer com relação à qualidade dos profissionais que vamos ter. Legal. Como é que você vê a sua trajetória profissional na engenharia, a sua experiência profissional? Você se sente uma pessoa realizada nessa área? Olha, eu tenho muito orgulho, como eu já até disse antes, em ser engenheira. Eu acho que é uma profissão que realmente abre muitos campos de atuação para a gente. E eu tive a oportunidade de ter uma experiência diversificada. Eu trabalhei como engenheira autônoma, como engenheira contratada de empresa pública ou empresa particular, e também fundei a Diagrama BR Engenharia, né? E consultoria, que
que trabalha com muitas áreas da engenharia. Então, a gente trabalha com projetos de engenharia, sejam eles de arquitetura, de fundações, de estrutura, de instalações hidrossanitárias, instalações especiais, né? Na área também de preparação de documentação para licitação ou para contratação, né? Os memoriais, os orçamentos, toda a documentação técnica necessária para contratar uma obra. Trabalhamos também com engenharia diagnóstica, que é aquela que trata de inspeção predial, né? Onde a gente vai fazer o diagnóstico do estado da construção, relacionar os serviços que são necessários para recuperar aquele imóvel, né? A parte de plano de manutenção das edificações, também as perícias, né? Que são identificação das patologias que existem nas construções, para identificar a própria patologia, a causa e qual seria a solução, né, para isso aí. Trabalhamos na área de fiscalização de obras também, né? E a fiscalização é até um tópico assim, marcante na minha profissão. Eu trabalhei muitos anos nisso, tive uma experiência que eu quero passar para frente. Então, por isso Você pretende dar algum curso nessa área, assim? Deixar esses conhecimentos, a sua experiência? Eu estou escrevendo um livro, né? Terminando de escrever um livro sobre fiscalização, exatamente colocando essa minha experiência, né? E as orientações para uma fiscalização eficiente. E já comecei a estruturar um curso que eu gostaria de fazer nessa área, porque é importante que a gente passe aquilo que a gente teve a oportunidade de aprender para os próximos e para que a evolução aconteça, né? E por falar nisso, nos próximos, que mensagem, assim, qual a ideia que você pode deixar para quem está agora fazendo ou se formando em engenharia, para os novos profissionais? O que você diz como uma mensagem final para esses recém-formados? Eu diria o seguinte: a construção sempre foi, é e será vital para a sociedade, né? Então, eu acredito muito nas possibilidades da engenharia num país como o nosso, né? Extenso, um país continente, rico em recursos naturais e carente de serviços de qualidade. Então, eu acho que vale a pena acreditar que nós podemos contribuir para a melhora da sociedade, a melhoria das condições de vida das pessoas, né? E a sociedade depende e muito da engenharia, né? A engenharia é a base do desenvolvimento econômico. Sem engenharia, o país não prospera, as coisas não funcionam bem, né? Então, eu acho, a minha mensagem seria: acreditem no futuro, acreditem no nosso país, acreditem na engenharia e coloquem sua inventividade, sua criatividade a serviço desse país. Legal, quero agradecer muito a Beth por ter falado aqui com a gente. Acho que as pessoas que têm interesse nessa área vão se beneficiar muito dessas informações. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os dados da empresa, enfim, os dados de contato, site, e é isso. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se puderem aí curtir o nosso vídeo, a gente agradece, tá legal? Obrigado e até breve. Obrigada, Gilberto. Obrigada a todos.